Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor. Graça e paz. Shalom. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 25. Teclado. O que fica melhor? Isso aí mesmo. Fernandinho, deixa Deus te usar, Fernandinho. Eu sou meio barulhento, aí você tenha paciência comigo, viu, Fernandinho? Que às vezes eu me empolgo. Os tecladistas às vezes passam aperto comigo, porque às vezes ele vai, né, na melodia e eu esqueço. Apóstolo, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela honraria, pela gratidão. E o sentimento sempre que é verdadeiro, viu? Tem um respeito muito grande por tudo aquilo que Deus tem entregado para o Senhor, para a família do Senhor, para esse ministério. E estou feliz de estar aqui. Pastor Rodrigo, rever sempre é um prazer. Deus abençoe. Viu Pastor Paulo? Pastor Paulo, irmão, estava lá no cantinho só alimentando, só comendo. Eu falei, gente, prepara. O homem tá cheio para derramar aqui hoje, viu? Glória a Deus. Êxodo capítulo 25, quem encontrou, diga um amém. Diz o texto sagrado. Então falou o Senhor. Quem falou? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Fala voluntariamente. Dele tornarei a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomarei deles ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, carmesim e linho. O versículo de número 8. E me farão um santuário. Me farão o quê? E habitarei no meio deles. Nós vamos caminhar um pouco. O versículo de número 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. E o seu pega, as suas canas e as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Desce mais um pouquinho ao versículo de número 36. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. E os seus espivitadores, fala comigo, espivitadores. E os seus espivitadores e os seus apagadores. Fala comigo, espivitadores. Não, pode ser melhor, gente. Nós estávamos numa força e agora, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. E depois apagadores. E farão os seus espivitadores e apagadores, e serão de ouro puro. Atenta que se faça conforme o seu modelo, que foi lhe mostrado no monte. Capítulo 27, versículo 20. Vai dar tudo certo no final, fica tranquilo. Diz assim o texto: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te trazem azeite puro de oliva, batido para o candeeiro, para fazer queimar as lâmpadas continuamente. Fala comigo, tu ordenarás. Grava essa palavra, ordenará. Amém? Pega no bolso, faz assim comigo, peguei. Alguns pegam, fala, eu peguei. Você pegou o quê? Qual palavra? Põe no bolso. Guardou? Então vamos lá. Queridos, preste bem atenção. Nós temos até 5 da manhã, ou 6 da manhã, ou 8. A vigília vai continuar. Mas eu queria chamar a atenção de vocês a respeito desse contexto que nós acabamos de ler. Aqui é um diálogo, aqui uma conversa. Essa conversa, ela está acontecendo no monte. O povo está embaixo e Deus está falando com Moisés. Perceba que essa conversa é uma particularidade entre Deus e Moisés. Deus sempre gostou de falar com Moisés.
Deus sempre se agradava em falar com Moisés. Moisés também tinha esse relacionamento como uma prioridade do ministério dele. Desde o encontro da sarça, Moisés nunca quis largar a presença de Deus. O encontro da sarça vai selar, vai marcar o ministério de Moisés. Só que o texto vai dizer que eles estão no monte, e Deus vai trazer um sentimento que talvez Moisés ainda não tinha discernido. Deus vai falar com Moisés algo que está no coração dele. E o que está no coração dele? Deus está dizendo assim: olha, Moisés, eu gosto muito de falar com você. Você é um porta-voz meu. Quando eu quero falar com o meu povo, eu falo com você face a face. E você leva para o meu povo, você é fiel a mim. Só que, Moisés, eu quero que você faça agora um santuário. Faça um ambiente. Prepara um ambiente. Porque eu quero habitar no meio do meu povo. Às vezes a gente passa isso muito despercebido. Mas quem está falando isso aqui não é Moisés. Quem está falando é Deus. E o que Deus está propondo para Moisés é: Moisés, eu tenho um desejo. E qual é o desejo? Eu quero habitar no meio do meu povo. Deus está querendo criar um elo de relacionamento, de proximidade. Porque até então o povo adora a Deus, mas adora e ouve Deus através de Moisés. E o que Deus está dizendo assim: eu quero me aproximar mais do meu povo. Eu quero ter um contato maior com o meu povo. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo com o meu povo. E aí, o que Deus vai propor para Moisés é construir um tabernáculo. E você conhece do tabernáculo: o átrio, lugar santo, santíssimo lugar, o altar do sacrifício, o altar da adoração, mesa de propiciação, enfim, santo dos santos. Só que, enquanto Deus está falando com Moisés, pastor Rodrigo, Deus vai dizer: mas antes, peça ao meu povo uma oferta voluntária. E aqui é muito interessante isso aqui, porque Deus está abrindo o coração para Moisés, e está dizendo: eu quero habitar no meio do meu povo. Só que Deus entende de relacionamento. E relacionamento não tem como acontecer numa mão única. Relacionamento, a recíproca tem que ser verdadeira. Deus está abrindo o coração para Moisés e dizer: eu quero habitar no meio do meu povo, mas eu preciso saber se o meu povo quer criar esse relacionamento comigo. Eu preciso saber onde é que está o coração do povo. Eu preciso entender se o coração do povo está disposto a querer essa aproximação minha. Porque eles às vezes estão me seguindo, me adorando pelaquilo que eu faço na vida deles, e não pelaquilo que eu sou. E como Deus então vai provar esse relacionamento entre ele e o povo? E Deus vai dizer: Moisés, peça ao povo que traga uma oferta alçada. Uma oferta voluntária, melhor dizendo. E o que é essa oferta voluntária? E olhe para cá. Levanta a mão direita. Não, pode levantar mais alto. Levanta a mão direita. Levanta a mão esquerda. Bata a palma. Dá um glória. Muito bom. Mas isso não é oferta voluntária. Porque você fez porque eu pedi. O que Deus está dizendo: eu quero saber o que está no coração dele. Porque a oferta voluntária é aquela que nasce de dentro para fora. Alguém está aqui para dar um glória? E o que Deus está dizendo assim: eu quero saber se o coração do povo está disposto a construir um elemento e um ambiente de relacionamento comigo. Eu vi um glória a Deus ali, vou repetir. O que Deus está dizendo: eu quero habitar no meio do meu povo, mas eu quero saber se o coração dele quer que eu esteja presente na vida dele voluntariamente.
que queime no coração dele a minha presença. Que a minha presença crie motivação, que crie elemento voluntário, que queime desejo de estar perto de Deus. Alguém está aqui para dar glória? Então olhe para o pastor Roberto aqui. O que me motiva a estar aqui não é o que Deus vai fazer, não é se Ele vai curar, libertar. O que me motiva a estar aqui é porque Ele está aqui. Porque devemos criar esse queimor dentro de nós, de prazer da presença do Senhor. E aí o texto vai dizer, que Deus está pedindo, olha, vocês vão fazer para mim. Pedir o povo, trazer uma oferta voluntária. Para quê? Para construir esse elemento, esse ambiente da minha presença. E então Moisés vai pedir oferta, tirar a oferta. Mas quando chega no versículo de número 31, tem algo que me chama a atenção. Porque Deus está fazendo os altares, Moisés está construindo os altares. Só que Deus falou assim, peça eles para fazerem um candelabro. E a gente sabe, quem conhece o candelabro aqui? O candelabro é muito interessante, né? As 7 pontas, as 7 taças, a base central. Nós entendemos teologicamente que representa ali Cristo, representa as 7 igrejas. Mas o problema não é o candelabro. O problema é os detalhes que Deus está dizendo para a construção deste candelabro. E o que Deus está dizendo é, olha, você vai fazer um candelabro, mas eu quero que você faça esse candelabro de ouro puro e batido. E é muito interessante isso aqui. Por quê? Aonde vai ficar este candelabro? Este candelabro não vai ficar no átrio. Este candelabro vai ficar no lugar santo. E aí Deus está dizendo, faça de ouro puro e batido. E aí eu pergunto, por que Deus está dizendo ouro puro? Porque o ouro puro, o candelabro, ele tem que ser feito de uma matéria pura. E como fazer isso? É quando tira o ouro do minério, da terra, vem com aquelas impurezas, coloca no fogo. À medida que o fogo queima, esse ouro vai derretendo e as impurezas da terra vai subindo. Então, o processo do ouro puro é um processo de separação, um processo de tirar as impurezas daquilo que é da terra, para separar aquilo que é puro. Para quê? Para que possa habitar no ambiente de santidade. O que Deus está dizendo, o que vai ser colocado no lugar santo, não pode ser algo contaminado. E como separar aquilo que é impuro do puro? O processo do fogo. O processo do fogo vai fazer com que as impurezas saiam, subam, e vai ficar aquilo que é puro. Porque o processo às vezes da nossa vida é muito doloroso. Porque muitas das vezes Deus está tirando algumas impurezas da nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que você habite em lugares santos, separado. Alguém está aqui para dar um glória ou não? Então não reclame o processo. Porque muitas das vezes o processo não é para a tua vergonha, é para tirar algumas impurezas que estão na nossa vida. E aí a gente precisa entender. E como é o processo? Não é o processo do gelo, é o processo do fogo. E aí eu tenho que entender esse negócio de fogo. Porque às vezes nós, meio pentecostal do fogo, do manto, né, do Remifly, né, a gente entende que fogo é fogo. O fogo tem um propósito. O propósito do fogo é purificar, queimar. Alguém está aqui ou não? Então a ideia do fogo é isso. Todas as vezes que nós estamos vivenciando esse processo do fogo, é para tirar as impurezas da nossa vida. E aí preste bem atenção.
É por isso que quando a gente vê Isaías capítulo 6, os serafins, os que ardem fogo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele está usando ali a palavra dizendo Kadosh, Kodesh, Kedush, quer dizer aquele que separa, aquele que purifica. Alguém está aqui para dar um glória ou não, gente? E aquele que limpa. Meu Deus do céu, vou repetir. Quando o serafim está dizendo santo, 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 não é só o Kadosh. Ele diz Kadosh, Kodesh, Kedush. Ele está dizendo aquele que separa, separado, aquele que limpa, aquele que purifica, queima. Agora levanta a mão para você dar um glória ou não. Todas as vezes que somos queimados, olha para cá, você dá glória, segura aí a palma. Todas as vezes que somos queimados tem um propósito. E qual é o propósito? Não é fazer meu corpo balançar, não é fazer eu só rodopiar, é para trazer um processo de purificação, santificação e limpeza da minha vida. Alguém está aqui para dar um glória? Olhe para cá. Ei, fica tranquilo, vai dar certo. É por isso que Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar, separado. Veio do céu um som como de um vento. E aí eu vou contar uma historinha aqui. Eu sou da Bahia. Meu avô tinha um sítio perto de Porto Seguro, 15 minutos de Porto Seguro. E ele plantava arroz. E todas as vezes quando ia colher o arroz, ele gostava de peneirar o arroz, pastor Jacques, às 5 horas, 6 horas da tarde. E ele pegava a poça, colocava o arroz na peneira, balançava e fazia assim, ó. Aí o vento, que era a brisa da praia, aquele vento fazia, aquelas palhas secas do arroz ia saindo, e só caiu o arroz. Quem está entendendo isso aqui? Então quando Atos 2 vem como um som, é uma ideia de quê? Do Espírito Santo que tira a impureza, ó. Alguém está aqui para dar um glória ou não, crente? E aí foram repartidas línguas como de... E essas línguas, ela queima dentro de nós. As línguas vai queimando as impurezas dentro de nós. Segura aí que eu sei que vocês são pentecostais igual eu. Então não adianta só falar em língua se não produz dentro de mim purificação. Não, vou falar. Não adianta eu falar um caminhão de línguas estranhas se dentro de mim não está queimando. Porque todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta dentro de mim, queimando dentro de mim, ele trata aquilo que está dentro de mim. Aleluia! Porque todas as vezes que nós somos confrontados ao cheio do Espírito Santo, ele vai produzir em nós um processo de purificação e santificação. Quem quer mudança aqui, levanta a mão. Se encha da presença do Espírito Santo. Permita ele fazer essa limpeza na tua vida. Você pode dar um brado de glória ou não? Agora olhe para cá. Aí o texto está dizendo: faça de ouro puro. E aí você vai entender esse ouro puro. Porque quando derretia o ouro, iria fazer esse candelabro. E o candelabro é muito bacana, porque o candelabro não tem emenda. O candelabro não pega uma parte daqui, outra parte dali, outra daqui, igual essa mesa aqui, ó. Vai remendando aqui, remenda, costura aqui, mete um prego aqui. Não. O candelabro fazia forma, colocava o ouro derretido, e aí ia dando forma. É como se Deus falasse: aquilo que habita no lugar santo não pode ter remendo. Não, eu vi o meu Deus, mas eu não vi um glória. O problema é que a gente quer colocar no lugar santo coisas remendadas. E a gente pega a parte de um, aquilo que é do outro, aquilo que é do outro, e fica remendando e tentando dar jeitinho para colocar no lugar santo. E o que Deus está dizendo, não, aquilo que vai habitar, vai queimar, que vai trazer luz para o ambiente de santidade, não pode ter remendo. Então pega na mão desse irmão que está do teu lado e fala com ele: me ajuda aí, crente. Não tem que ter remendo. O que é seu é seu. A base central do candelabro é Cristo. Então não tem que ter remendo. Não, fala com ele. Fala: podemos até estar no mesmo candelabro, mas sem remendo. Tem que ter unidade. Aleluia. O sangue que passa de você passa de mim. Então o que me une, sabe o que é? O sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Alguém está aqui para dar um glória.
O que é remendo? O remendo é cada um com as suas convicções. O remendo é cada um da forma que ele acha. E o que Deus está dizendo, não, aquilo que habita no lugar santo não pode ter remendo. É um só candelabro. Quem está entendendo isso aqui? Qual é a função do candelabro? Receber um azeite, colocar o pavio dentro e gerar o fogo. Nem gerar, né? Receber o fogo. O problema é que o candelabro não é feito por qualquer coisa, tem um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, estar no lugar santo. Segundo, trazer luz. Essa é a ideia da igreja quando é representada aqui. Uma igreja que ela tem a capacidade de absorver o fogo, porque candelabro não produz fogo. Candelabro, ele recebe o fogo. Não, eu vou falar isso de novo, porque a gente tem ideia que candelabro pega fogo, é ele que produz fogo. Não, candelabro ele só recebe os elementos para gerar o fogo. E aí Deus está dizendo assim, faça de ouro puro. Você vai entender o porquê lá na frente. Só que Deus está dizendo assim, faça também uma espivitadeira e um apagador. Por quê? O texto vai dizer que este candelabro, este castiçal, ele vai ser formado e colocado dentro do lugar santo. Eu me lembro lá na roça, mesmo na rocinha, às vezes era à noite, nós íamos para a cidade, e aí de longe, naquela rua, tudo escuro, e aí de longe você olhava assim, e via uma luzinha, tudo apagado, e via uma luzinha lá na frente. Aí você olhava, ó, tem uma luz lá na frente. Aquela luz era seu ponto de referência. O que Deus falou no meu coração é que nós precisamos ser essa luz, para que as pessoas que estão nas escuridões possam olhar para nós e ver a luz. Eu ia pedir para apagar aqui. Tem como apagar? Tem como apagar a luz? Isso. Isso. Aqui no altar também, se puder. Olhe para cá. O fogo é para isso. O fogo não é só para queimar. O objetivo que Deus colocou o fogo no candelabro não foi só para queimar. Foi para gerar, preparar esse ambiente de luz, para que as pessoas pudessem olhar de longe esse candelabro e entender isso. Alguém acende um celular no meio da igreja. A luz do celular no meio. Isso, só um. Segura os outros depois vão acender devagar, gradativamente. Só deixa um aceso. Isso. Olhe para cá. Porque precisamos nos encher dos elementos que produz fogo em nós, para que essa luz, estenda a luz aí do celular, sua primeira, isso, para que essa luz, ela não se apague. O candelabro, ele precisa ter esse objetivo de gerar um ambiente para produzir fogo. Deixa aceso, para que as pessoas possam olhar e dizer, ali tem um ponto de referência. O maior problema da nossa geração é que nós estamos presos no barulho do fogo, mas um fogo passageiro, não é um fogo que queima continuamente. E aí acende, apaga aí de novo, apaga de novo, isso, apaga. Aí acende de novo, apaga. É isso que nós estamos vivendo. Um ambiente onde as pessoas estão perdendo a referência. Um ambiente onde tem um monte de candelabros apagados. Um ambiente onde a sociedade, o mundo lá fora já não vê a igreja como esse ponto de luz. Mas eu acredito nesta geração. Eu acredito que Deus vai começar a incendiar. Você vai acender no celular. Isso, acenda o celular, acendeu ali, acendeu aqui. Eu acredito nisso.
Eu acredito que Deus vai encher a igreja, e nós vamos começar a produzir essa luz do Evangelho. As pessoas vão começar a nos olhar e dizer: ali tem uma luz, ali tem uma luz, ali tem uma luz. Se isso é verdade, abre a tua boca, dê um brado de glória para Ele aí. Pode acender a luz, isso. A igreja é este farol. A igreja é este farol. Pode acender a luz. Quem está entendendo isso aqui? Pastor Roberto, que isso que Deus está querendo trazer para nós? Que essa ideia de sermos cheios do fogo, ela tem um propósito. O ser cheio do fogo não é só você estar aceso, não. É um propósito que as pessoas olhem para nós e vejam essa luz. O problema é que nós estamos chegando em ambientes e ambientes apagados e continua apagado. O problema é esse, que nós estamos chegando em lugares escuros e está continuando escuro. E às vezes a gente olha para nós e diz assim: não, tá bom, eu sou candelabro, eu sou crente, eu estou na igreja, eu coopero na igreja, mas Deus está dizendo: ei, não é esse fogo que eu estou querendo. Eu estou querendo um fogo que gera luz continuamente. Que a gente ocupe os lugares escuros e essa candeia ela acenda. Então levante as duas mãos assim, que eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Esta vigília vai marcar a sua vida. E vai marcar de quê, pastor? Não é só pelo glória, pelo aleluia, pelo aquilo que o Espírito Santo vai derramar na tua vida, mas é pelo aquilo que Ele vai acender dentro de você. Nós queremos nesta noite que o Senhor acenda de você, sabe o que? Não é só uma luzinha, mas acenda um farol, que as pessoas olhem para você e voltem a dizer: ali é uma referência de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, ali é alguém que tem luz e traz destino para a minha vida. Você pode dar um brado de glória para Ele aí ou não? Quem tem luz tem destino. Fala bem forte, fala: quem tem luz, tem destino. É por isso que quando os discípulos saem cheios do dia de Pentecostes, eles conseguem impactar aonde eles chegam. Pastor Rodrigo Felipe chegou lá em Samaria, tudo escuro, Satanás tomando conta do território. Ele saiu de um ambiente de luz, cheio de fogo, cheio desta graça. E ele pisa o pé na cidade. Quando pisou o pé na cidade, o mundo espiritual foi abalado. Os demônios começaram a se manifestar. A cidade foi movida. E aí ele está dizendo: sabe o que foi? Um homem só mudou uma cidade. E às vezes nós não conseguimos mudar nem a nossa casa. Porque sabe por quê? Porque está faltando luz. Eu ainda creio que nós vamos voltar a pregar pelo aquilo que nós somos. Eu vi, parece pastor, o apóstolo falou isso. Eu ainda acredito na mensagem ainda, que as pessoas vão dizer: eu quero ser um crente igual você. Não, eu quero servir a Deus igual você. Esta palavra de maldição que a gente ouve dizendo: não, crente até o diabo, é mentira. Nós somos servos de Deus, nós cremos no Senhor, mas nós somos também filhos da luz. Quem crê aqui? Nós também carregamos uma luz do céu. Quem crê nessa palavra? E o que Deus está dizendo é sobre isso. Deus está dizendo: faça um candelabro de ouro puro, porque aquilo que vai receber a luz, o fogo que eu vou dar, não pode ser ambiente contaminado. Sabe por quê? Muitas das vezes nós não recebemos mais. Nós não recebemos mais porque muitas das vezes não cuidamos do ambiente onde vai receber o fogo. Porque a gente acha que é só receber fogo, a gente acha que é só chegar e receber e acabou. Não, Deus não derrama, não acende fogo em ambientes contaminados. Deus não acende fogo em ambientes onde precisa passar pelo processo da purificação. O maior problema é que a gente acha que é só chegar e acender. Não, não, não. Pode até acender, mas vai apagar porque não tem resiliência. E aí eu vou te explicar o porquê que Deus está falando que tem que ser de ouro puro. Olhe para cá essa garrafa. Se eu colocar azeite aqui e um pavio, tirando essa água, colocar azeite e pavio, vai acender? Sim ou não? Sim ou não? Mas o que vai acontecer quando o fogo começar a pegar nesse plástico? Vai o quê? Mas gerou fogo, sim ou não?
Mas quando o fogo pegar nesse recipiente aqui, vai derretendo e vai o quê? Acabar. O problema da minha geração é essa. É uma geração que não tem resiliência, frágil. É uma geração que até acende o fogo, mas quando o fogo começa a tocar no recipiente, começa a derreter. É por isso que vê pessoa, cadê fulano? Estava fogo puro, estava na igreja fogo puro. Cadê ele? Ah não, não está mais não, está lá no mundo. Cadê fulano? Não era pregador, não era aquilo, cadê ele? Não, não, está lá fora. Ah, virou ateu, está lá no mundo. Sabe o que é? Porque estão colocando azeite em recipiente que não está preparado. E o que Deus primeiro fala, Deus não prepara primeiro o fogo é nele, é ele que dá o fogo. O que Deus está dizendo, Moisés, prepara primeiro o candelabro, prepara o ambiente. E como preparar um ambiente? O ambiente tem que ser preparado para aquilo que ele vai ser usado. O ambiente está sendo preparado para aquilo que ele vai receber. Por isso que Deus está dizendo, o ouro tem que passar pelo... O ouro tem que passar pelo fogo. Por que tem que passar pelo fogo? Porque ele vai receber o quê? Fogo. E quando o fogo queimar no candelabro, ele não vai derreter, porque ele foi preparado para receber fogo. Não, eu vi lá atrás um glória a Deus da alma, vou repetir. Não reclame do processo, Deus está te preparando para receber fogo. Não reclame da prova do fogo, Ele está te dando resistência. Aleluia, bata na mão de umas 3 pessoas que está aí, diga para ele: não reclame do processo que Deus está te preparando. É coisa maior, é coisa grande. Quem está entendendo? O que Deus vai te dar não vai ficar pelo meio do caminho. Vou repetir isso até você dar glória. O que Deus vai te entregar não vai ficar pela metade. Vai ter força, vai ter estrutura. Aleluia. É por isso que eu não posso reclamar do processo. É por isso que eu não tenho que ficar questionando o processo do fogo. Deus está tirando as impurezas, mas está me dando resiliência, resistência. Aleluia. Quem está aqui passando pelo processo do fogo? Oh glória. Então já começa a dar glória a Deus e agradeça a Deus pelo processo do fogo. Aleluia. Quem está nessa vigília aqui, que talvez não estava entendendo a palavra liberada para a tua vida, é essa. Começa a dar glória pelo processo do fogo. Deus está te dando estrutura. Deus não quer que você seja como um copo de plástico. Quando o fogo chega, acaba. Eu creio nessa geração. Antigamente eu ficava, meu Deus, por que essa luta, por que essa prova? Hoje não. Hoje eu entendo que Deus está em tudo um propósito. Deus está me dando força, porque o que Ele tem para mim é coisa grande. O que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus está preparando uma geração que vai receber fogo, mas não é fogo que vai ficar pelo meio do caminho. Não é um fogo que na segunda está dando, no domingo está dando glória, na segunda está querendo desviar, na segunda, no domingo está profetizando, na terça-feira já está querendo sair da igreja. Deus está querendo levantar uma geração forte. Deus está querendo levantar uma geração de pastores fortes, de obreiros fortes, de mulheres fortes. Quem está aqui para dar glória? Não tem como, escute o que eu vou dizer. Não tem como ter um avivamento se a estrutura desse avivamento não tiver resistência para receber o que Deus vai dar. A gente clama pelo avivamento, mas nós não nos preocupamos de preparar o ambiente para receber este avivamento. É por isso que a gente vive focos. A gente vê acendendo ali, mas o avivamento só vai acontecer quando nós entendemos que todo o processo vai nos dar estrutura para viver coisa sobrenatural. Quem está aqui para dar um glória a Deus aqui? Nós precisamos viver coisas maiores do que nós estamos vivendo, mas só vamos viver as coisas maiores quando nós estivermos preparados para receber isso. E aí Deus está dizendo: ei, faça esse candelabro de ouro puro. Aonde ele vai estar? Fala comigo, no lugar santo. Aonde? Então Deus está dando toda essa preparação para colocar ele aonde? Pensa comigo. Átrio.
O átrio ficava do lado de dentro ou do lado de fora? O que clareava o átrio? O que trazia luz para o átrio? O sol. Quando ele entrava no lugar santo, as cortinas, a tenda, o que trazia luz para o lugar santo? O que trazia luz para o lugar santo? O que tinha no lugar santo? A mesa da propiciação. Tinha o quê? Candelabro, o altar do incenso, santíssimo lugar. Amém? A luz do sol do dia clareava. Tudo bem, todo mundo conhecia. Só que o sacerdote entrava no lugar. E se não tivesse o candelabro, aquele ambiente ia ficar o quê? Não, fica tranquilo, vai dar certo. Olha para cá agora. O que Deus está dizendo, que esse candelabro, ele tem um propósito de acender no lugar santo, trazer luz para o lugar. Por quê? Porque se não tem esse candelabro para gerar luz, vai ficar escuro. Quem já acordou à noite em casa, tudo escuro? Você tem destino? Hã? Você fica andando meio assim, meio perdido. Às vezes esbarra no sofá. Às vezes tentando achar um lugar. Sabe o que Deus falou comigo? O que está faltando muitas das vezes é essa luz. Porque tem uma geração sacerdotal que está perdido no lugar santo. Porque o candelabro está apagado. Vou repetir isso aqui de novo. O problema é que tem uma geração sacerdotal que está perdido no lugar santo. Porque o candelabro está apagado, só está de enfeite. E aí, sabe qual é o maior perigo disso? O perigo é andar num lugar santo sem uma direção. É esbarrar na mesa da propiciação e derrubar os pães que estão lá. A minha geração tem uma turma que é assim: candelabro apagado, e aí fica derrubando os pães, a palavra. E aí, sabe o que é que acontece? Está dizendo, mas eu estou no lugar santo, eu estou aqui, mas está fazendo uma bagunça no lugar santo. Está fazendo uma bagunça no lugar que era para ter destino. Está perdido no lugar santo. Está perdido dentro da igreja. Está na igreja, mas não sabe qual é o propósito de estar aqui. Está na igreja, mas não tem um destino. E olha para cá. E aí Deus está dizendo, esse candelabro tem que estar lá, mas tem que estar aceso. Porque senão você esbarra na mesa da propiciação e pode atropelar o altar do incenso da adoração. E aí quando eu atropelo, eu adoro mais homem do que a Deus. E aí eu não consigo chegar no Santíssimo Lugar, porque eu não sei o caminho do Santíssimo Lugar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Quem recebe esta palavra, Deus vai trazer luz naquilo que está apagado na sua vida. Eu vou falar, texto da glória. Deus vai trazer luz nas áreas espirituais que estão te tirando do lugar santo. Começou a melhorar, então segura. Deus está trazendo um ambiente de luz para que você não fique perdido. Quem acredita nisso? Fala comigo, eu creio que Deus está trazendo um ambiente de luz. Eu acredito que a igreja ela vai sair desse ambiente. Eu acredito em um grande despertar de Deus. Já está movendo, Deus já está movendo, gente. E a primeira coisa que Deus está movendo não é do lado de fora, Deus está movendo lá dentro do santuário. Orabacandarai. Eu estou sentindo algo de Deus, tá gostoso, irmão. Eu estou pregando com muita paz no coração. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo que tem algo profético nesta vigília. Não é só uma reunião de pessoas, é algo que Deus nos chamou para estar aqui. Não viemos aqui só porque não, nós viemos aqui porque Deus nos atraiu até aqui. E se Deus nos atraiu até aqui é porque Ele quer falar conosco, Ele quer mudar algo em nós. Eu não acredito em reunião só por vir. Eu acredito que Deus está nos atraindo para mudar algo na nossa vida e nos apresentar algo novo. Quem crê nisso aqui? Fala comigo.
o átrio, no lugar santo. Colocava-se o azeite. Colocava-se o pavio. E Deus. Azeite e pavio é sacerdote que põe. Fogo não é sacerdote. Fogo é Deus. Vou repetir isso aqui. Nós trazemos o azeite, geração sacerdotal. Colocamos o pavio. Mas o fogo é Deus. E que Deus está dizendo assim: ei. Quando o candelabro estava lá, Deus fez isso aqui, ó. Imagina comigo, tudo apagado e Deus. Porque quando Deus acende, o fogo dele não se apaga. O fogo não é de Nadab e Abiú, o fogo que vai acender é o fogo de Deus. Não, isso aqui pode ser melhor, gente, pelo amor de Deus. O que Deus está dizendo é que Ele quer acender um fogo em você. Não é o fogo que eu vou falar para você, o timbre da minha voz, ou não. É o fogo do Espírito Santo que vai queimar dentro de você. Não pode melhorar isso aqui, crente. Eu estou dizendo que Deus quer acender algo novo dentro de você. E o que Deus quer acender não é para apagar. Ele quer que seja contínuo na tua vida. Que a tua vida espiritual não venha ser ioiô. Hoje você está dando glória, amanhã você está lá embaixo. O que Deus quer dizer, eu quero te dar constância na tua vida espiritual. Quem recebe isso aqui? O que a igreja precisa, sabe o que é? É de constância espiritual. A igreja precisa de constância. Porque não é só o fato de eu receber, é manter. E o que Deus está dizendo é: prepara. E aí Deus falou comigo assim, tem dois elementos que Deus colocou aqui, que eu falei: Jesus, para que isso? Porque Deus está dizendo, apóstolo, faça o candelabro, de ouro puro, batido, tem um azeite, tem um pavio, eu acendi, tem luz, no lugar santo, tem destino. Só que Deus falou assim: faça também uma espivitadeira e um apagador. Aí o negócio estreitou. E eu quis entender por que Deus está falando. Porque falar do candelabro, do fogo, do manto é muito bom. Só que Deus está dizendo: sacerdote, todos os dias de manhã você vai entrar no lugar santo com a espivitadeira e com o apagador. O que é o apagador? É uma espécie de cachimbo, numa ponta bem, como semelhante a um cachimbo mesmo. A espivitadeira é como se fosse uma tesoura. Por quê? Porque quando colocava o azeite e o pavio, à noite ia queimando. Ia queimando. Queimando o pavio. Só que aqueles borrões do pavio ia caindo dentro do azeite. Chegava um momento que o pavio ficava obstruído. Tinha azeite, mas o pavio estava obstruído. Fala comigo, tinha azeite, mas o pavio estava obstruído. E aqui é uma problemática. Você viver num ambiente onde tem azeite, mas não conseguir queimar. Repito, viver num ambiente de santidade, viver num ambiente onde tem a mesa da propiciação, tem o altar do incenso, mas você não consegue queimar, porque está obstruído. E o que acontece quando o pavio fica obstruído? Não gera fogo. Fala comigo, não gera fogo. Gera fumaça. Eu vi um Jesus tão da alma que eu vou repetir. O problema é que a gente está vivendo em ambiente de santidade, mesa da propiciação, com azeite e gerando fumaça. E qual é o perigo de ambiente onde gera fumaça? É contaminar o ambiente. Porque aqueles que não geram fogo estão gerando fumaça, intoxicando o ambiente.
Tem pessoas que foi chamado para gerar fogo, mas sabe o que está acontecendo? Permitiu o pavio ficar obstruído, e aí só está gerando fumaça, murmura, questiona, o ambiente fica tóxico. Mas olhe para cá, mas tem sacerdote com espivitadeira, tem sacerdote com apagador. Cadê? Tem, ainda tem uma geração que tem espivitadeira e tem apagador. E sabe qual é o bacana? Olha para cá, ei, escute. Vai dar certo no final. O problema é que quando começava a poluir o lugar, o sacerdote não usava primeiro a espivitadeira. Ele não chegava e cortava logo. Ele vinha com apagador. Chegava, olhava o candelabro, estava lá, pô, 7 taças. O de cá estava produzindo fogo, o de cá estava só fumaça. Aí ele falava assim: eu preciso obstruir você. Via com apagador e... porque o sacerdote dizia: nesse ambiente não pode ficar produzindo fumaça. O valor do candelabro passar pela prova é isso. Não pode ficar produzindo, recebendo recipiente onde só gera fumaça. Ele foi preparado para gerar, para receber fogo, não fumaça. E o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o apagador e falar: aqui não. Sabe o que Deus quer fazer muitas das vezes em nós? É nos tirar de cena. O problema é que tem uma meia dúzia que está gerando fumaça e achando que está fazendo o maior erro. Tem uma meia dúzia que está contaminando aí, dizendo que está produzindo fogo, só fumaça. E o que Deus está dizendo assim: fique tranquilo, o meu apagador vai aparecer. É por isso que você vê algumas coisas na rede aí, na internet. Mas o que aconteceu? Fulano de tal, oh, é Deus, eu falo, é o apagador de Deus que está apagando ele. Quem está entendendo isso aqui? Está na hora da gente falar: Deus, passa o seu apagador em mim para obstruir tudo aquilo que está, desobstruir tudo aquilo que está apagado na minha vida. Quem está entendendo isso aqui? Você tem a humildade de falar: Deus, coloca teu apagador sobre a minha vida. Às vezes a gente tem que sair de cena, irmãos. Às vezes a gente tem que ter a humildade de dizer: eu preciso primeiro ser tratado, eu primeiro preciso ser curado, para depois eu querer gerar fogo. Esse negócio da gente querer fazer as coisas de qualquer maneira, esse negócio da gente dizer: não, mas eu, e a minha posição no candelabro? Não, mas não, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... E Deus está dizendo: ei, escute, se permita ser tratado, se permita ser curado, se permita tirar aquilo que está obstruindo o azeite queimar dentro de você. Quem está entendendo isso aqui, gente? Mas Deus vai fazer isso, eu creio nisso. Quando o apagador chegava e tchum, aí o sacerdote entrava: agora chegou a hora, espivitadeira, e vinha e ó, cortava. E quando corta, não é para tirar você de cena, é só para te molhar do azeite. Tem coisa da nossa vida que é necessário ser cortado, para que o azeite volte a nos molhar. Orar. É por isso que às vezes a gente vem no culto, a gente até pula, balança o corpo, mas depois a gente volta com a nossa alma seca. E o que Deus está querendo dizer é uma geração que tem azeite que molhe, para que quando o fogo acender, tenha conteúdo, matéria-prima, para poder queimar. O problema é que quando a gente não está molhado do azeite, a gente não consegue queimar. Já viu queimar coisa que não está molhado? Eu me lembro que você vê aquele fogaréu, né? Que acende de qualquer maneira, faz aquele barulho e depois se apaga. E o que Deus está dizendo é: eu preciso cortar algumas coisas, para que o azeite possa molhar e você volte a ser quem você era antes. Eu já fui muito hoje eu entendo que a gente precisa ser lapidado.
a gente precisa ser tratado mais aqui dentro, para a gente poder queimar com mais força, consistência, para a gente ter mais clareza daquilo que está queimando dentro de mim. Tem muitas pessoas que estão paradas, que não conseguem mais gerar fogo, e às vezes nós pregadores dizemos da glória, às vezes não, levanta a mão, faz aquilo outro, mas não vai conseguir, porque o problema não está no fogo, o problema não está no sacerdote, o problema muitas das vezes está lá mesmo, lá no candelabro, naquilo que está obstruindo a sua vida. E aí Deus está dizendo: eu preciso cortar algumas coisas. Peça ao Espírito Santo para que Ele venha cortar através desta palavra. Esta aqui é que corta, essa aqui é que tira todo aquilo que está obstruído. Então levanta a sua mão para o céu com todo respeito e carinho, e eu libero esta palavra sobre a tua vida. Qual é a palavra, pastor Roberto? Que Deus vai começar a ter um processo de limpeza sobre você. Quem crê nisso? Deus vai começar a cortar algumas coisas. Se é amizade, Deus vai começar a cortar. Se é relacionamento ilícito, Deus vai começar a cortar. Se é situações que estão atrapalhando a tua vida, Deus vai começar a tirar. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer o teu bem, Ele quer ver você queimando na presença dEle. O diabo não vai te acusar mais, sabe por quê? Porque as áreas que estavam obstruídas na tua vida, o Senhor está desobstruindo. Quem acredita nesta palavra? Então nesta noite Deus te trouxe nesta vigília para te dizer isso. Deus vai começar a tirar coisas da sua vida. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Quem pega esta palavra? Quem pega esta palavra? E o que Deus está falando é sobre isso, crente. Deus está falando de uma geração que ela esteja preparada para queimar. É por isso que você vê alguns queimando, outros querendo queimar. Mas sabe o que é o problema? É que é o pavio que muitas das vezes está obstruído. E quem sabe onde é que está o período, o canal da obstrução é você e eu. Nós sabemos as nossas fragilidades, mas a gente às vezes não consegue tirar por nós mesmos. Pavio não consegue cortar por ele mesmo, não. Por isso que é necessário um sacerdote entrar dentro do lugar santo para cortar. Por isso que a gente tem que ter a humildade de dizer: sacerdote, venha cá, me ajuda. Eu estou precisando que esta área da minha vida seja desobstruída, me ajuda. Quem está entendendo isso aqui? Deus não colocou o espivitador, apagador na mão do profeta. Deus não colocou o espivitador e o apagador na mão do levita. Deus colocou o espivitador e o apagador na mão do sacerdote, porque é ele que vai cuidar desta área. Quem está entendendo isso aqui? Então levanta a mão, homens, mulheres de Deus, na tua casa tem alguém lá que representa esse sacerdócio na sua casa? Tem? Então Deus vai começar a te usar isso para cortar aquilo que está obstruindo dentro da tua família, dentro da tua casa. Você pode dar um glória a Deus aí? E aí Deus está dizendo: ei, é sobre isso. Vai queimar esse candelabro, porque ele precisa produzir luz, ele precisa poder receber um ambiente onde vai produzir a luz. E eu gosto disso, porque o que Deus está falando, esse fogo não pode se acabar. Nós ouvimos isso. Então o que Deus está dizendo, Deus está preocupado, sabe o que é? É de preparar um ambiente onde venha queimar continuamente. Então quando eu entendo que o desejo de Deus, quando Ele olha para nós, não é um desejo que a gente fica queimando hoje e amanhã está apagado. Deus quer que a gente queime 24 horas. Quem está entendendo isso aqui? Que a gente mantenha um nível de queimor de 24 horas. E a gente começa a queimar, sabe que está no carro, está queimando, está em casa, está queimando, está tocando, está queimando, está dançando, está queimando, estou pregando, estou queimando. Aonde a gente tiver, que queima dentro de nós. Quem está entendendo isso aqui? E o queimor não são as coisas externas, mas é aquilo que está internamente dentro de nós. Porque aquilo que queima externamente é como um isqueiro. Ele queima, depois que acaba o gás acabou o fogo.
E o que Deus está dizendo, não, ei, o meu candelabro tem que queimar de manhã, tem que queimar à tarde, tem que queimar à noite. Cadê a geração que tem sede disso aqui? Está aqui ou não? Cadê a geração que tem sede de ser queimado pelo Espírito Santo? Está aqui ou não? Então abre a tua boca nesta madrugada e começa a dizer: eu quero é sobre isso queimar dentro de mim. Fale comigo, vai queimar. Porque onde começa a queimar, o ambiente muda. Oh, glória a Deus. Quem quer mudança? Queima. Queima. Eu vejo o apóstolo Ricardo aí queimando, movendo, trabalhando, fazendo. Eu vejo outros homens de Deus queimando, fazendo aquilo ali. Não é porque por causa dos aplausos da multidão, porque alguém vai dar curtida, não. Está fazendo porque está queimando. Porque todas as vezes que queima, cria-se movimento. Quem está entendendo isso aqui? Toda vez que está queimando dentro de nós, cria uns movimentos, cria um barulho, mas não é barulho de fogo de palha, é um barulho contínuo, é um barulho que está queimando de manhã, queimando à tarde, queimando à noite. Não é aquele barulho quando queima o mato, você vai lá, cadê o barulho? Queimou, quando você meia hora você volta, já acabou, só tem cinza. Mas o barulho que queima através de Deus, você vai lá, na segunda ele está queimando, você vai lá no outro dia ele está queimando, a vida dele está queimando 24 horas. Quem está entendendo essa palavra aí, crente? Fala comigo, vai queimar. Aí Deus diz assim: esse fogo não pode queimar momento, ele tem que queimar 24 horas. E o que tinha dentro deste candelabro? Fala comigo, um azeite. Fala, candelabro não gera fogo. A gente tem uma ideia de dizer que candelabro que gera fogo. Não, nós não geramos fogo. Nós não temos essa capacidade de gerar fogo. Nós somos o elemento que recebemos o azeite. O azeite nós recebemos. O fogo é Deus que traz. É Deus que acende. Fogo que homem acende apaga, mas o fogo que Deus acende permanece. Alguém entendeu lá no fundo, não? O fogo que Deus acende, meu amigo, não se apaga. Só que olhe para cá, para Deus acender o fogo tem que ter o azeite. Fala comigo, tem que ter azeite. Fala, o candelabro é de ouro, passou pela prova. Só que o capítulo de número 20, já vou terminar. O capítulo de número 20, 28, 27. Olha o que o texto diz. Tu, porém, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite. E aí, cadê quem lembra da palavra ordena? Está onde? Pega aí. Pegou? Então fala comigo. Peguei. Qual é o que o Senhor quer dizer? No capítulo 25 Deus falou assim: fala para o povo que traga uma oferta voluntária. Só que agora no capítulo 27, Deus está dizendo, ordena. Opa. Ei, mudou. Porque no capítulo 27, se eu quiser trazer, eu trago. Se eu não quiser, eu não trago. Se eu quiser criar um vínculo de relacionamento, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Só que agora Deus está dizendo assim, ordena ao povo que tragam azeite puro, aquele azeite do Getsemane, prensado, mas tem um verbo. Primeiro está dizendo ordena, não é se eu quiser,
Não, acho que eu vou levar, vou ver se dá para... Não, não é. Deus disse, é uma ordem. Que tragam. Pega aí, gente, é o verbo, ó. Não está dizendo, vai lá e busca no santuário. Ordena o povo que pega azeite lá no lugar santo. Ordena o povo que pega azeite lá no átrio. Deus diz não, que tragam. Fique sobre os seus pés. Fala comigo, há uma ordem para manter um candelabro aceso. Fala, tem que ter azeite. Fala comigo, imprensado. Oh, glória. Ei, olha para cá. Deus diz assim, tragam azeite. Pastor Jacques, da onde? Está dizendo que quando eu chegar lá, eu tenho que levar o azeite. Então o caminho é inverso. Eu não pego o azeite do santuário e levo. Está dizendo que eu trago o azeite para o santuário. Eu não pego o azeite aqui na vigília, vou levar para lá. Está dizendo que eu trago azeite para a vigília. Quem está entendendo isso aqui, crente? Quem está entendendo isso aqui de verdade? O que Deus está falando, sabe o que é? Ordena. Não é um querer, está dizendo, é uma ordem. Por isso que Deus está dizendo, quando vier diante da minha presença, não vem de mão vazia não. Se não tiver nada, tem que trazer o azeite, que é uma ordem. Eu posso trazer a oferta, eu posso trazer o sacrifício. A oferta, não, acho que eu vou levar a oferta hoje não. Ah, tá bom. Ah, não, mas o azeite é uma ordem. Quem está entendendo isso aqui? É uma ordem trazer azeite para o ambiente de santidade. E que azeite? É um azeite imprensado mesmo. É um azeite que está moído da prova, luta, batalha, guerra. Você está sentindo imprensado. Mas você vem na igreja dizendo, Deus, eu não estou muito fraco hoje. Estou cheio de luta, cheio de batalha. Mas Deus, o meu azeite está aqui. Quem está entendendo isso aqui? O meu azeite está aqui. Oh Deus, o negócio não está fácil lá na minha igreja não. Mas eu vim na vigília trazer o meu azeite. Oh Deus, meu casamento não está brincadeira. Mas eu estou aqui com o meu azeite. Quem está entendendo isso aqui? Oh Deus, minha vida financeira não está legal. Mas eu tenho azeite para trazer para o lugar santo. Quem está entendendo esta palavra? Dá só 10 graus no retorno aqui para mim, homem de Deus. Fale comigo, o azeite eu trago. Doído, prensado, mas eu trago. É por isso que as pessoas que estão, você sabe essa pessoa que está do teu lado, dá uma olhadinha para ela assim. Dá uma olhadinha. Olhadinha. Ela está aqui porque ela tem azeite. E não é sobre a quantidade do azeite, é sobre a entrega. Deus não está dizendo traga 1 litro de azeite, traga 10 litros de azeite. Deus não falou isso. Deus só falou traga só o seu azeite. Não importa a quantidade, mas o importante é que você está aqui. Você está dizendo eu estou trazendo o meu azeite. Eu já estou vendo alguém entregando o azeite ali. Não, já estou vendo alguém já está entregando, alguém já está colocando o azeite no candelabro. Alguém já está dizendo, eu estou entendendo o que eu estou entendendo. Eu estava até sem força para dar um glória, mas eu estou entendendo que eu tenho azeite aqui. Só quem tem azeite, levanta a mão para o céu e as 2 mãos, isso já tem azeite. Pastor, o que tem azeite? Porque só sabe que tem azeite, porque tem lágrima, porque já tem pessoas aqui se aquebrantando diante do Senhor. Já tem pessoas aqui entendendo, meu coração já está queimando,